Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver. O tema de hoje, torna-te cristão. Eu fiz a pesquisa neste livro, Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Entrega-te a Deus, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, na Revista Espírita do mês de julho, e também alguns tópicos eu colhi numa palestra que o Cleto fez aqui na casa no dia 27 de julho deste ano. Então, o nosso convite é para nos tornarmos cristãos. Um pouquinho da história para a gente entender quando é que nós passamos a ser chamados de cristãos e de onde que vem esse título para nós. Primeiramente, por que Jesus foi chamado de Cristo? Cristo é o termo em português para traduzir a palavra Christos, que significa ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico, que foi traduzido para o português como Messias. Em hebraico é uma pronúncia difícil, mas um arremedo de pronúncia é Messiá, e foi então traduzido para o português como Messias. E a palavra Cristo, geralmente, ela é interpretada por nós, né, como sobrenome de Jesus. Muitas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Pelas várias situações, várias menções que há na Bíblia. Mas a palavra, na verdade, é um título. Daí o seu uso tanto na ordem direta, Jesus, Cristo, como na ordem indireta, né? Na ordem inversa, Cristo, Jesus, significando o ungido. Então, Cristo, né, significa essa palavra ungido. E a ideia dos seguidores de Jesus serem chamados de cristãos surgiu após a crucificação de Jesus. Foi quando o apóstolo Tiago, Pedro, João e Felipe fundaram a Casa do Caminho, local esse onde eles se reuniam para trocar ideias sobre como continuar com a divulgação das mensagens de Jesus. E lá eles estudavam os textos que já estavam prontos na época, eram os textos de Mateus, e eles pregavam o evangelho da forma mais pura, na forma de caridade, da forma mais simples, porque lá eles acolhiam as pessoas que por ali passavam, os enfermos, os desvalidos, os transeuntes, enfim, todos aqueles que passavam por ali. E esse local onde eles se reuniam, ficava na cidade, na localidade chamada Antioquia. E as pessoas que colaboravam, então, nessa organização nascente, elas eram chamadas de homens do caminho. Por quê? Caminho porque era um lugar de passagem, as pessoas, né? E ali eles organizaram essa casa, né? Então, as pessoas começaram a chamar para aquelas pessoas que lá trabalhavam, os homens do caminho. Não havia ainda a denominação de cristãos. Bem, isso já, nessa época, Paulo de Tarso já havia se convertido para o cristianismo, e já estava trabalhando lá, nesse núcleo nascente. Conforme a anotação do Cleto, né, essa obra, né, foi considerada a primeira obra de assistência social, e a primeira igreja, né, nasceu nessa localidade, fundada pelos seguidores de Jesus. Então, um belo dia, eles receberam a visita de um jovem médico chamado de Lucas, que andava em busca de informações a respeito de Jesus. Nós sabemos que Lucas é o evangelista, o último dos evangelistas, o quarto evangelista,
né, com certeza ele andava pesquisando sobre a vida de Jesus para poder organizar o seu evangelho também. Então, ali ele foi acolhido, trocaram ideias, informações, e ao se despedir, ele fez uma observação, que está no livro Paulo e Estevão, na página 393, 394 e 395. Então ele falou assim: irmãos, afastando-me de vós, levo o propósito de trabalhar pelo Mestre, empregando nisso todo o cabedal de minhas fracas forças. Não tenho dúvida alguma quanto à extensão deste movimento espiritual. Para mim, ele transformará o mundo inteiro. Entretanto, pondero a necessidade de imprimirmos a melhor expressão de unidade às suas manifestações. Quero referir-me aos títulos que nos identificam a comunidade. Eu não vejo na palavra caminho uma designação perfeita que traduza o nosso esforço. Os discípulos do Cristo são chamados também de viajores, de peregrinos, de caminheiros. Mas há viandantes e estradas de todos os matizes. O mal tem igualmente os seus caminhos. E não seria mais justo chamarmos-nos cristãos uns aos outros? Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome e caracterizará de modo perfeito as nossas atividades em concordância com os seus ensinos. Aqui, nesta citação de Lucas, é que ele foi muito feliz em fazer a observação, porque ele quis se referir que viajantes, viandantes, né, os que não seguiam Cristo também andavam pelo mundo, também andavam e faziam suas peregrinações. E caminho também existem, tanto para os do bem como para os do mal, o caminho existe, né, para todos. Então ele propôs que nos chamássemos de cristãos uns aos outros. Mas o interessante disso, e é por isso que eu fiz questão da leitura literal, né? Por quê? Porque aqui também está, até hoje, a nossa responsabilidade como cristãos. Olha, eu vou repetir. Este título nos recordará a presença do Mestre, nos dará energia em seu nome, de modo perfeito que as nossas atividades estejam em concordância com os seus ensinos. Então nós somos cristãos. E nós temos que lembrar, né, desse compromisso, dessa responsabilidade que nós carregamos por sermos cristãos. Nas nossas atitudes, nas nossas ações, nós temos que lembrar Jesus. Nós temos que lembrar quem veio nos ensinar essa nova postura para vivermos, então, de uma forma mais equilibrada. A escolha da denominação cristianismo, podemos dizer que essa foi a melhor parte, né, da história. Mas a história nos relata que os primeiros cristãos enfrentaram muitas dificuldades para defender a ideia do amor crístico que Jesus veio trazer para a humanidade. E eles foram perseguidos, foram apedrejados, foram jogados em jaulas de feras famintas, né, para serem devorados. Houve tempos em que, para ser cristão, era necessário mesmo ter muita coragem para desafiar as autoridades, o poder constituído da época. A sociedade tinha que ser alguém interessado em defender os seus princípios mais do que a própria vida. Porque se não tivesse esse ideal realmente,
por amor a Cristo, as pessoas iriam desistir, porque eles passaram por muitas crueldades. E por amar o Mestre, eles iam então às últimas consequências, doando a vida, sacrificando posição social, sacrificando os próprios seres amados, se necessário fosse. Mas nada os impedia de eles manterem, né, manifestarem a sua posição em relação aos ensinamentos de Jesus. Tanto na intimidade do seu coração, como em praça pública. Eles não se intimidavam com as perseguições, eles continuavam. Porque eles compreenderam que era uma causa muito nobre e queria trazer um bem para toda a humanidade. Eles literalmente respiravam o Evangelho. E nós, hoje, já se passaram mais de 21 séculos, né? Desde o início da nova era que o Cristo veio propor, né? Veio demarcar aqui na Terra. E conforme nos questionou o Cleto na sua palestra do dia 27/7/2013, será que nós já nos tornamos cristãos? Será que basta apenas eu adotar uma religião? Será que basta eu apenas acreditar em Jesus? Será que basta eu adotar Jesus como meu Salvador? E nós vamos então, a nossa reflexão vai nos lembrar e fazer com que a gente reflita um pouco sobre essas questões. Se nós já estamos aptos ou já temos condições de doar a nossa própria, não vamos dizer a vida, mas o nosso próprio tempo, a nossa própria disposição de viver para levar a ideia e para fazer a nossa transformação moral. Então, muitos dos que nos dizemos cristãos, hoje nós mostramos ainda fraqueza em nossas atitudes e nossos sentimentos ainda são mornos, né, diante da grandiosidade, do legado, do amor que Cristo nos oferece. Somos ainda bastante mornos. Ora a gente está mais disposto, ora a gente deixa o nosso esfriar um pouco essa vontade, esse desejo que nós temos de realmente nos tornarmos os cristãos mais autênticos, mais fiéis e principalmente mais autênticos conosco mesmo. Hoje nós não corremos mais o risco de sermos apedrejados por sermos cristãos, porque hoje nós temos há instrumentos legais que respaldam a liberdade de crença, de cultos religiosos. Então nós não corremos mais esse risco. Tanto é que estamos aqui de portas abertas, sem correr nenhum risco. Mas hoje nós nos auto-apedrejamos. Não são os outros mais que atiram pedras em nós. Somos nós próprios, consciente ou inconscientemente, com as pedras que nós próprios carregamos. E essas pedras, elas são aqueles velhos vícios que nós conhecemos tanto, mas que ainda temos que estar sempre vasculhando o nosso íntimo para encontrá-los, para podermos ressignificar. Essas pedras são os ressentimentos, o ódio, a inveja, sentimentos de culpa, os prazeres do mundo sem nenhum conteúdo edificante, a empáfia, a acomodação e tantos outros. Mas esses são os que a gente vem mais, está sempre lembrando mais.
E essas pedras caem sobre nossa própria cabeça em forma de dor e sofrimento. E elas exaurem as nossas forças, o nosso ânimo de viver, a nossa vontade de viver com esperança, com alegria, conforme Cristo veio nos propor. Que Cristo veio nos propor que vivêssemos, que amássemos uns aos outros, mas que vivêssemos com alegria, com discernimento, com ânimo. E nós vamos ver que essas pedras que nós carregamos na nossa própria mochila, às vezes, né? Essas pedras são as causas dos nossos sofrimentos. Dos nossos sofrimentos. Então, os bons espíritos, algumas pessoas podem dizer assim, mas aqui na Terra, né? Aqui na Terra é o lugar de sofrimento, então, né? Sofremos porque aqui é lugar de sofrimento. Não é bem assim, conforme os benfeitores espirituais nos esclarecem. Eles nos dizem que a Terra, por si mesma, não constitui um planeta de expiações e provas, mas pelos seres humanos que nela habitam. Então, né, se aqui nós sofremos, não é a Terra a culpada, mas são pelas nossas imperfeições. E nós sabemos que as carregamos, né, ao longo da nossa vida. Muitas nós trazemos de outras encarnações e muitas nós adquirimos aqui mesmo. Por quê? Por quê que, né? Porque nós somos maus? Não. Porque nós somos ainda invigilantes. Porque ainda nós não observamos o verdadeiro significado da nossa existência. Não observamos que nós estamos aqui na Terra temporariamente. E hoje nós estamos aqui, depois nós vamos para outro plano, depois retornamos. Mas isso não é, né, para o deleite da vida. É para o aprendizado. E quando nós estamos aqui, nós somos bastante ingênuos. Podemos dizer assim, ingênuos quanto à nossa responsabilidade com a nossa própria vida. Com o nosso próprio viver, com a nossa própria caminhada. Nós, muitas vezes, ao invés de nós tirarmos as pedras da sacola, nós vamos colocando mais ainda. Vamos criando situações difíceis, não trabalhamos as nossas imperfeições. Porque ter imperfeições, estar com essas imperfeições, esse não é o maior problema. O maior problema nosso é nós não ressignificar essas imperfeições. É nós não fazer um levantamento daquelas dificuldades que nós temos e transformar e ocupar a nossa vida de uma outra forma, com mais qualidade, com mais discernimento, com mais vontade, com mais ânimo para viver. A vida humana apresenta-se como uma sementeira, onde cada um semeia livremente, consciente ou inconscientemente, o seu próprio destino. Mas nós somos dotados de livre-arbítrio e nós podemos praticar o bem ou o mal. Só que tem uma lei, né? Não é criada pelos homens, lei divina, a lei do retorno ou a lei de causa e efeito, como nós conhecemos, concede a cada um segundo as suas obras. Portanto, a felicidade e a paz de consciência desfrutaremos ou não, de acordo com as pedras que nós vamos removendo do nosso caminho, né? Ou colocando em nosso próprio caminho. Na medida em que vamos ressignificando esses sentimentos negativos, né? Nós vamos, claro, encontrando a felicidade. Como é que nós vamos fazer? Que atitude nós vamos tomar para ressignificar? Perdoando, né? Amando, servindo, trabalhando no bem. Mas nós já fizemos um pouco disso. Um pouco. A nossa dificuldade está aí. A gente faz sim o bem.
Nós já estamos, né? Queremos ser felizes, todos nós queremos. Sabemos muito bem o que é o bem e o que é o mal. Tem tantos males vigentes aí que nós não aceitamos, que nós não queremos, que nós não compactuamos. Mas ainda não nos dedicamos o suficiente para mudar essas situações. Para que nós possamos servir mais. Então, com o nosso exemplo, com a nossa colaboração, né, de cada um, o mal vai se extinguindo. Como aquele beija-florzinho, né, que ia pegando gotinhas de água para apagar um incêndio, e o companheiro disse assim, mas uma gotinha dessa, que diferença vai fazer? E o que ele respondeu? Mas eu fiz a minha parte. Eu cumpri com o meu dever. E é essa ressignificação que nós temos que dar para as nossas dificuldades, para as dificuldades que a gente percebe no mundo ainda. Mas para nos tornarmos cristãos verdadeiros, então, nós temos que retirar as pedras. E é necessário assumirmos verdadeiramente a nossa filiação divina, a nossa condição de seres perfectíveis. E para isso nós devemos proceder de maneira compatível com os ensinamentos que o Mestre Jesus nos ofereceu. E que Deus, Deus nos ofereceu Jesus como modelo e guia. E esses ensinamentos, revividos na atualidade, pelos benfeitores espirituais. Conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 115. Cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição. Sabemos que a nossa evolução é lenta. Né? Por que nós sabemos que a nossa evolução é lenta? Porque nós, analisando o nosso dia a dia, né, as nossas atividades, as nossas posturas, como é difícil para a gente mudar. Né? A gente tem um costume, tem uma atitude que a gente repete sempre, mas a gente se dá conta um dia que quer mudar essa atitude, essa postura. Como é difícil. Nós não mudamos assim de um dia para o outro. Não é? Por isso que a gente os Espíritos esclarecem que a nossa evolução moral é muito lenta. Não dá saltos assim, mas então agora eu vou me tornar uma pessoa melhor de um dia para o outro. É bom que a gente alimente a vontade, sim, mas a gente tem que ir trabalhando isso, né, diuturnamente, né, com paciência. Nós falamos tanto na paciência, essa paciência nós temos que usar, né, primeiramente conosco, para o nosso aperfeiçoamento. Porque às vezes a gente vai indo numa caminhada muito bem. De repente, a gente perde a paciência com alguma coisa, aliás, perde conosco mesmo. Né? A gente se irrita por qualquer palavra, qualquer olhar, né? E a gente abandona aquela nossa caminhada. Depois nós temos que retornar lá do começo de novo. Por isso que os benfeitores, eles sabem muito melhor do que nós dessa nossa imperfeição, né? Que nós somos bastante intolerantes. Por isso que nós ficamos, né, um passo para frente e um passinho para trás. A gente desiste, a gente negligencia com as nossas atitudes. Emmanuel também no livro Paulo e Estevão, ele nos diz assim, nos esquecemos que o título de cristão deverá recordar em nosso ser a presença do Mestre e as nossas atividades deverão estar em concordância com seus ensinos. Já havia citado, né, mas para reforçar. Então, é só com esse esforço pessoal, com esse esforço no dia a dia, com essa autoanálise, com esse autoconhecimento, que nós vamos, então, ter um mundo melhor. Né? O nosso mundo íntimo
será melhor, porque vamos ter mais compreensão, vamos ser mais resignados diante das dificuldades, diante das dificuldades do outro também, né? Nós vamos compreendendo a importância do perdão, nós vamos compreendendo a importância da tolerância, a importância de sairmos da nossa acomodação e traçar um projeto para a nossa vida e seguirmos até o fim. Porque nós todos temos boas intenções. Mas até eu acho que no início de cada ano, cada pessoa já tem esse hábito de fazer traçar um plano para aquele ano novo que inicia. Mas o que acontece? Nós vamos indo e perdemos o foco no meio do caminho. Então nós temos que ter cuidado, né? Isso entra no nosso autoconhecimento. Se eu sei que eu tenho essa fraqueza, que eu esqueço, que eu me distraio com outra coisa, então vamos fazer diferente, vamos fazer alguma anotação, vamos fazer alguma espécie de cobrança, de autocobrança para nós mesmos, né? Para nós podermos realizar a nossa reforma íntima. Então, né? E com isso nós vamos tirando aquelas pedras lá da nossa sacola. Aquelas pedras que são, né? Muitas pedras de tropeço da nossa caminhada, que atrapalham a nossa felicidade. Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, na página 192, ela nos diz assim: cabe hoje aos cristãos novos proceder de maneira compatível com os ensinamentos do Mestre, de forma que a dor e o desespero cedam lugar à alegria e à felicidade, que estão reservadas para todos os servidores do bem. Nós não temos mais dúvida que nós todos, a nossa destinação é a felicidade, é a alegria, é o amor. Mas como ela disse, o nosso proceder tem que estar de maneira compatível com esses bens que nós queremos, com os ensinos do Mestre. Em todo o Evangelho, em todas as lições que Cristo nos deixou, todas elas é lição de ânimo. Ele nos incentivou, né, a perseverarmos na nossa luta, que nós chegaríamos à felicidade plena. Então nós não temos assim como dizer assim, mas eu não sabia, eu não sei disso aí. Mas então é o nosso proceder que vai fazer com que a alegria e a felicidade, que possamos usufruir dessa alegria e felicidade que está reservada para todos os servidores do bem. Não é só para os que são espíritas, ou tem que se tornar espíritas para isso. Não. Para todos os servidores do bem. E o bem, nós sabemos que ele passa pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. O mundo não vai mudar por decreto, mas pelo esforço de cada um de fazer o melhor. Cada um de nós, de fazer o melhor em prol de nós mesmos, e assim nós vamos então colaborando. E aqueles próximos, os mais próximos de nós, com certeza irão, né, também adquirindo esse conhecimento. Joana de Ângeles, ela nos dá algumas dicas no livro Entrega-te a Deus, que é uma leitura magnífica agora para o final do ano, para a gente, né, renovar o ânimo, para a gente se convencer cada vez mais que vale a pena todo o esforço que nós fazemos para a nossa autoevangelização. Então, um livro que a gente, né, recomenda, lições belíssimas, práticas, né, o livro Entrega-te a Deus. E ela nos diz assim,
é importante para que possamos remover as pedras que nós próprios colocamos em nosso caminho e para que possamos tornar-nos cristãos, não só porque nascemos na era cristã, mas porque reconhecemos em Cristo e no seu Evangelho que Ele é realmente o caminho, a verdade para uma vida plena e feliz. E uma das atitudes que ela nos recomenda, né, é uma das atitudes essenciais para o nosso aprimoramento é o contato mental com Deus, para que as nossas forças espirituais sejam alimentadas e sejamos inspirados na busca e nas escolhas do melhor para as nossas vidas. Não vos impõe o abandono do mundo em forma de fuga psicológica. Ou seja, não precisamos sair do mundo, fugir do mundo, da sociedade. Não precisamos. Temos sim, né, que participar, que conviver, mas viver no mundo sem ser do mundo. Viver na sociedade, né, oferecendo o melhor que nós temos. Fazendo, né, no mundo o nosso melhor, sabendo que nós estamos, né, nos tornando, então, pessoas, né, mas pessoas que podemos servir de exemplo, podemos, né, oferecer o nosso exemplo como pessoa de bom senso, né, que sabe fazer as escolhas em todas as suas atividades. Viver com normalidade, enfrentar as situações difíceis com honradez, permanecendo vinculados a Jesus em todos os momentos. Aquilo que nós já repetimos, né? Vivendo com alegria, vivendo com amor, vivendo com discernimento, com bom senso, abrindo um espaço em nossas vidas para a reflexão, para vermos se como nós estamos vivendo, levando a vida, está bom assim? Se não está, né, bem, não está bom, vamos dar um outro enfoque para a nossa existência. Para sermos bons cristãos, né, cultivar a generosidade para com todos e para com a natureza, mantendo-nos modestos sem perturbar a essência do ser espiritual. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos um ser espiritual, que nós somos um espírito imortal e que estamos aqui em aprendizado para o trabalho e para muito trabalho da nossa autoedificação. Bem no início, eu citei que uma das pedras, né, a empáfia, que é o mesmo orgulho. Né? Muitas vezes a gente vive numa empáfia, achando que é superior, que tem um título. Nós estamos hoje numa condição, numa profissão, numa situação, mas todos nós, do rei ao plebeu, nós somos todos seres humanos em aperfeiçoamento aqui na Terra. Não tem ninguém superior um ao outro. Isso nós temos que nos convencer. Porque a gente fala tanto em orgulho, né, que parece que se tornou até tão corriqueiro, mas eu acho que eu não tenho isso. Mas ainda é bastante visível na sociedade e nas pessoas. Hoje, eu estou bancário, eu estou professora, eu estou policial, eu estou, né, cozinheira, eu estou pedreiro, eu estou doutor.
é a minha profissão. A nossa profissão, a nossa grande oportunidade ali também de mostrar que somos cristãos. Oferecendo o nosso melhor, fazendo o nosso melhor. Desenvolver a solidariedade para com todos, tudo isso está na máxima que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Tudo isso que os benfeitores, né, nos dizem, né, nós já conhecemos, está nessa máxima, está encerrado dentro de todo esse preceito que nós temos que cumprir, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é uma atitude que parte dos nossos sentimentos e deverá, então, perpassar todas as nossas ações. Amar a Deus significa lutarmos para vencermos a nós mesmos. Não tem amor maior que podemos oferecer a Deus do que a nossa própria transformação moral. A nossa modificação. Cada dia para melhor. As nossas imperfeições. Sairmos da acomodação e darmos um sentido muito especial à vida que Ele nos deu. Quem assistiu o teatro há poucos dias no Teatro Espírita, como era o nome da peça, Pâmela? Encontros Impossíveis, né? Ele ali fez uma reflexão muito interessante. A pessoa passou a vida fazendo as suas atividades, né? E quando ele desencarnou, ele percebeu de tudo que ele tinha deixado de fazer. E nós também, né? Temos que, se nós amamos a Deus, nós temos que estar sempre bem conscientes dos nossos afazeres, das nossas atitudes, para que não venhamos depois nos arrepender ou não venhamos a cair numa depressão porque, olha, passei minha vida e não fiz nada do que eu queria realmente fazer, né? De bom. As coisas boas que nós às vezes deixamos de fazer. Amar o próximo é fazer ao outro tudo o que gostaríamos que o outro nos fizesse. E como os benfeitores, né, Kardec nos disse, né, fora da caridade não há salvação. Então, se nós queremos a salvação, nós queremos estar em paz com a nossa consciência, nós devemos refletir sobre essa máxima, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o amor a nós, o amor a si mesmo. Aquele que se ama tem que se esforçar para ser uma pessoa melhor, removendo todas aquelas pedras que são as causas de muitos dos nossos sofrimentos. Quem se ama sabe valorizar a vida, sabe, né, fazer melhores escolhas, utilizar melhor o tempo. Devemos aproveitar o tempo de vida da nossa encarnação sem corromper o coração com o ressentimento, com o ódio, com as vaidades tolas, todas essas pedras que nos atrapalham. Sede fiéis aos compromissos assumidos desde antes do berço. Levai-o adiante em hinos de louvores e ação, sem necessidade dos martírios, pois esses pertencem ao passado. Jesus seguirá convosco, nos abençoando e guardando na sua paz. Também Joana de Ângeles, que nos traz essa mensagem belíssima. E nós, então, para que possamos ter ânimo para fazer toda essa reflexão, como se aproxima o final do ano, né? Época que a gente realmente para e deve de fazer uma reflexão sobre a nossa vida, que nós possamos abrir um espaço, então, né? Não só para o comércio natalino, mas que nós possamos realmente traçar uma meta para o ano que se aproxima,
para que nós possamos rever as nossas atitudes, para que nós possamos abrir um espaço para o Evangelho em nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, passando esse recurso maravilhoso que nós temos e que transforma a nossa vida realmente, né, para a nossa família, né? Colocar em ação a vontade para as modificações que precisamos fazer em nossa vida. Colocar também, né, como prioridade a nossa autoevangelização. Hoje nós temos tantas oportunidades para nos evangelizarmos, né? Em casa, aliás, nós próprios autoevangelizando, né, cumprindo esse nosso dever de cristão, né, de colocar os ensinamentos do Mestre em todas as nossas atividades, mas também nos evangelizando, aproveitando, por exemplo, a nossa casa, que oferece tantas oportunidades. Evangelização para pais. Nós temos ciclo de pais, né? Poderíamos dizer ciclo de mães, porque pais nós temos 2 corajosos pais só que participam. Um há muito tempo conosco, né? E agora temos mais um pai participando. Nós temos um ciclo que funciona às quintas-feiras aqui, que até hoje não apareceu nenhum pai, né? Mas a casa continua convidando para que nós possamos, de repente, colocar lá nas atividades para o ano que vem. Vou entrar no estudo sistematizado, ou no ciclo de pais, ou nos 2, né? Vou me propor a trabalhar, né, em alguma causa do bem por aí. Nós temos muitas frentes de trabalho, né? E para encerrarmos, determinação. Determinação. Para que não esmoreçamos no meio do caminho. Aí nós temos que usar o recurso da oração, né, para pedir a fortaleza para Jesus, para os benfeitores espirituais, para que nós possamos fazer, né, e tornarmos-nos cristãos melhores, mais atuantes e mais, né, prestativos. Obrigado pela atenção e que a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver agora e sempre.